Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. A nossa convidada de hoje é a irmã Vitória Castro. Prazer. E ela é do grupo Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi. Vitória já esteve aqui numa outra oportunidade, não é mesmo, Foi, Vitória? com a Mônica. E está sendo muito bem-vinda novamente. Obrigada. O tema de hoje é a nova era e o papel do Espiritismo. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada. Vitória, por que você escolheu este tema para conversarmos hoje em nosso programa? Bom, primeiramente eu baseei os meus estudos numas palestras que Divaldo fez no programa Transição e também em 3 artigos que a revista Reformador fez no ano passado, nos meses de outubro, novembro e dezembro, e escolhi o tema porque tem havido muita comunicação dos nossos amigos benfeitores, tais como Bezerra de Menezes, Camilo, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, e todos eles têm falado muito sobre esse momento que nós estamos atravessando, que é a nova era, e que nós precisamos nos preocupar com a evolução do indivíduo agora, né? Tem sido unânime a ideia de que, ultimamente, é urgente que a gente faça essa nossa mudança, que a gente comece a nossa evolução espiritual. Nós não estamos mais na época de estarmos preocupados com manifestações físicas, não precisamos mais nos preocupar assim, com as reuniões mediúnicas públicas. Você sabe que antigamente a reunião mediúnica era pública. Abertas ao público. Agora nós estamos num período em que nós sabemos que a reunião mediúnica ela é para o auxílio aos nossos irmãos desencarnados. Não há mais essa questão da necessidade de comprovação. Exatamente, já passamos desse período, não é, Vitória? De comprovação. Agora, o que é urgente é a nossa transformação. As próprias informações que os nossos mentores espirituais, que os nossos benfeitores, né, têm nos dado, é que essa questão da comprovação, ela vai ficar agora a cargo da ciência. A ciência vai comprovar. E nós precisamos pensar na parte mais difícil. Mais difícil que é a transformação. A nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, né? Isso aí. Que é o mais difícil de realmente fazermos e conseguirmos. Até nos propomos e nos dispomos, mas é difícil, né? Exatamente. Mas estamos a caminho, não é, Vitória? Com certeza. Muito bem. Nós temos ouvido falar em novos tempos. Isso nos dá a impressão de que estamos perto de dias melhores. Mas, ao mesmo tempo, temos visto muitas predições sobre o fim do mundo. No próprio Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37, ele nos fala do final dos tempos. Temos em Mateus, capítulo 24, versículo 8, o começo das dores. E na segunda carta de Pedro, também capítulo 3, novos céus e nova terra, onde habite a justiça. Esses são alguns exemplos, não é, Vitória? Uhum. E como nós podemos entender este momento que estamos atravessando? Explique um pouquinho isso tudo para nós. Bom, a mídia tem apresentado informações sobre o fim do mundo, né? E existem pessoas que realmente acreditam nisso, tanto que estão se transferindo para lugares que supostamente estão protegidos desse grande cataclisma que vai acontecer na Terra. Nós vimos recentemente em programas de TV... Em programas de TV, exatamente, pessoas que já se transferindo, que estão vivendo
em lugares onde eles acreditam estar protegidos. Que se eles estão felizes, que bom, né? Mas isso tem preocupado não só aqui no Brasil, mas tem preocupado pessoas pelo mundo inteiro. E também, ao mesmo tempo, paralelamente com essa preocupação que todos nós, alguns têm, nós temos visto o caos aparentemente triunfando em todas as esquinas, em todas as praças, no planeta inteiro. Nós ligamos a televisão, tem sempre algo que está acontecendo de trágico em algum lugar. E aí, nesses momentos, a aflição se avoluma nos nossos corações, né? Parece que a Terra está com uma desesperança total. Nós estamos sempre com uma dúvida muito grande nos nossos corações. A gente está sempre refém de que algo ou alguém venha nos trazer consolo. E precisamos que alguma coisa ilumine a nossa mente, que nos dê um pouco de esperança. Jesus nos diz que nós não podemos nos deixar tomar pelo pavor. Em todos os momentos, ele sempre nos colocava isso, que nós não nos deixássemos tomar pelo pavor. O que ele estava querendo dizer para nós é que nós não seremos alcançados, apesar de parecer que nós vamos ser alcançados por tragédias materiais. Ele sempre colocava, se ele estava dizendo que nós não iríamos ser alcançados por tragédias materiais, se fosse o caso de tragédias materiais, por que ele então iria dizer não se tomem pelo pavor? Não era bem isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que nós não vamos ser alcançados por nenhum cataclismo, nada vai acontecer na Terra que vá acabar com ela. Não vai exterminar haver fogo completamente, eterno, né? Um dilúvio, nada disso. Mas que nós estivéssemos preparados para essas tragédias. Agora, Jesus em Mateus capítulo 24, que é o capítulo 24 de Mateus, é o sermão profético. Jesus nos diz assim: haverá guerras e rumores de guerras. Vedes bem, não vos turbeis, porque é necessário que assim aconteça. Ora, haverá guerras. Tem acontecido. O que nós temos de registros históricos na nossa vida... O tempo todo na história da humanidade. Eu acho que não há uma década da humanidade que não tem uma guerra em algum lugar. Exatamente. Então, haverá guerras e rumores de guerra, ela tem acontecido eternamente. E ele, nesse mesmo sermão profético, ele diz assim: o sol escurecerá. O sol escurecerá. Quando os homens lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o sol não escureceu por muito tempo. Por quanto tempo eles ficaram ali, né? As torres gêmeas, quando desabaram, aquela poeira não escureceu. Custando a retomar e a se ver então, o céu de novo. Na verdade, nós estamos sempre buscando uma tragédia, mas o que nós precisamos é nos preparar para essa mudança. Porque Jesus também diz assim: é necessário que isso aconteça. Por que será que ele nos diz isso? Porque nós somos os causadores dos nossos males. Nós é que sempre vamos estar por trás de todas as tragédias que acontecem no mundo. Vai haver realmente um grande cataclisma na Terra, mas esse cataclismo é de natureza moral. É a transformação dos homens para que a gente possa continuar no planeta. E para esse cataclismo, os instrumentos serão os próprios homens. Somos nós que vamos fazer isso. Será o fim dos tempos morais. Né? Então precisamos estar atentos, porque o tempo todo nós estamos sendo cobrados a respeito das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, e vamos muitas vezes, né, deixando de lado, achando que não se faz necessário, eu tenho tempo para isso. Mas... O problema da reencarnação, né? O espírita tem a mania de deixar para a próxima encarnação. Exatamente. Pode mas não dar tempo. Se faz necessário
Que nos transformemos, né? O mais depressa possível. O mais depressa possível. Vitória, o que temos na obra de Kardec com relação a este tema? Você poderia falar para a gente? Bom, na Gênese, no capítulo 18, Kardec intitula o capítulo 18 como São Chegados os Tempos. Nesse capítulo 18, ele tem um subtítulo que ele coloca como A Geração Nova. E ele diz o seguinte, ele diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Então veja que Kardec faz uma referência a uma geração nova que povoará a terra e vai se misturar conosco. Nós temos realizado, durante a nossa trajetória na humanidade, nós temos realizado nós temos progredido muito materialmente. Exatamente. Se você pegar os nossos últimos 200 anos de vida e compararmos com toda a humanidade, nós progredimos uma coisa assim absurda. Avanço tecnológico, muito tudo, grande, né? Muito grande. Mas nós estamos com um tremendo atraso no campo moral. E nós precisamos fazer esse progresso também. Nós não podemos deixar que a balança fique desequilibrada. A ciência evoluiu, nós temos o nosso conforto, o nosso desenvolvimento, mas agora nós temos que levantar o outro lado, que é o lado da moralidade. Precisamos fazer que reine entre nós a fraternidade, a caridade, a solidariedade, né? Que essas são as virtudes que vão nos assegurar o bem-estar moral nessa nova era. E nós precisamos realmente ter certeza de que nada vai acontecer de material. Todas essas transformações que nós vamos sofrer serão transformações sempre de ordem moral. Então, vamos ao progresso moral. Vitória, quem é essa nova geração a que Kardec se refere aí no livro que você nos mostrou? Bom, essa é uma geração que vai nos ajudar a trazer o progresso moral para a Terra. Eles se distinguem muito pela inteligência, pela razão, né? Eles têm a inteligência e a razão bastante precoce. Alguns desses espíritos têm o sentimento inato do bem e eles marcham para a realização de ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que eles têm. Não são todos espíritos iguais, no mesmo patamar, mas são todos espíritos que estão predispostos para o bem. E eles têm um grau de adiantamento maior que o nosso, isso com certeza. E eles têm chegado. Esses espíritos já estão chegando. Em algumas situações, são crianças que têm sido até pesquisadas, as crianças. A mídia, os pesquisadores, a psicologia, eles gostam muito de títulos. Então, alguns já têm dado nomes como crianças índigo, né? Mas a gente prefere como as crianças especiais. Crianças que estão vindo para nos ajudar nessa mudança que a gente está precisando. E, às vezes, essas pessoas que já estão encarnadas na Terra nos dão exemplos que, para eles, é exatamente o que eles deveriam fazer. Não há nada de anormal. Mas que, quando nós vemos essas atitudes, a gente fica abismado. Como, por exemplo, um motorista de táxi que acha uma mala de dinheiro no seu carro, como ele deixou o passageiro num hotel, e ele, então, vai procurar o passageiro, ele vai à delegacia, ele registra a ocorrência e ele leva dias para conseguir encontrar aquela pessoa para devolver o que é dela. E que ele não fez absolutamente nada do que além não do que deveria fazer. Mas que nós achamos aquilo de uma beleza. E o mais interessante é como os jornais, a TV noticiam como se fosse um ato completamente inusitado, quando, na verdade,
é o papel, é o dever cumprido. Acho que era um sargento da polícia, na época em que houve a tomada de algumas, no Rio de Janeiro, algumas UPPs, algumas comunidades de implantação do EPP. Então, o contraventor estava dentro da mala do carro tentando sair ali. E quando esse sargento manda que abra a mala, ele recebe uma proposta de muito dinheiro. E ali, naquele momento, ele mostra toda a sua integridade. Quando ele não só não se corrompe, como também coloca mais um crime naquele homem. Está tentando corromper um funcionário público, né? O crime da corrupção. Então, na verdade, para eles isso não é nada demais, é o que ele deveria fazer. Ele não se sente herói com isso, mas o próprio governador deu uma medalha a ele. Porque ele é tão diferente do restante da humanidade que a gente fica... Mas é muito bom. Esses são os novos espíritos que estão chegando. E nós percebemos que os valores morais vêm sendo tão deturpados que, quando encontramos alguém que tem uma atitude como essa, nós o achamos merecedor de uma medalha. Pois é. Realmente, dentro do mundo que se vive, ele não se deixar corromper é uma coisa muito digna, mas é o que todos nós devemos fazer. Então, esses novos habitantes do planeta, essa geração nova que está vindo para conviver conosco, né? Durante um tempo nós vamos conviver juntos. Eles têm muitas qualidades e alguns têm um QI, coeficiente intelectual, muito elevado. Mas o importante é que esses indivíduos eles têm o coeficiente emocional bastante elevado. E aí são várias situações. Por exemplo, nós temos... É bom que isso tenha acontecido na Escócia, na Inglaterra, porque, na verdade, crianças que se recordam das suas vidas passadas. E lá é a ciência que vai pesquisar essas coisas, não é o espiritismo. Então, crianças que se recordam de vidas passadas e que os pesquisadores vão aos lugares que essas crianças estão dizendo e percebem realmente, quando eles contam do cachorro. Isso, houve uma em 2007, foi uma desses artigos da revista Reformador. E o outro foi mais recente, duas crianças. E isso, os pesquisadores, então, vão ao lugar. E aí, comprovam com fotografia do carro que a criança descreveu, então, naquela família, as fotografias. Comprovam com fotografia do cachorro, o lugarzinho da casa, a casa perto do mar, na Ilha de Barra. E ali fica tudo comprovadinho. Então, são crianças que trazem essas memórias. Outras são crianças com 8 a 12 anos. Olha, nós estamos falando de crianças com 8 a 12 anos, que ministram aulas em faculdade. Porque vieram com um QI muito elevado. Existe uma criança americana, isso eu ouvi de Val falando numa palestra, uma criança americana que tem por volta de 9 anos, que ela diz que ele tem 3 canais na sua mente e ouve 3 sinfonias diferentes e compõe essas sinfonias. Então, são crianças que estão vindo, que serão já adultos e que estão trazendo uma bagagem muito grande. Então, por algum tempo, essas duas gerações vão conviver juntas. Porque nós precisamos de um exemplo. Se eles não estiverem aqui para nos dar o exemplo, nós demoraremos muito mais para nos modificarmos. E essa mistura, essa convivência ali, né, junto, ela só vai enriquecer a nós. Enriquecer a nós, exatamente. Exatamente. Então, mas nós não podemos dizer com isso que essa geração nova, ela é toda feita de espíritos superiores. Não, são espíritos já num grau de adiantamento maior que o nosso. Alguns num grau de adiantamento intelectual e outros, como eu disse, no grau de adiantamento moral. E estão vindo para cá para nos ajudar nessa mudança. Porque, na verdade, nós precisamos de exemplo. Todos nós precisamos de exemplos.
eu preciso ver que aquele indivíduo tem um comportamento tão normal na sua trajetória, Na sua correção, né, moral, que eu preciso ficar envergonhada de não ser, pelo menos, parecida com ele. Nós precisamos ter todos a noção de que, se você deixar uma caneta aqui em cima dessa mesa e sair, e eu perceber que estou precisando de uma caneta, e eu saber que eu devo passar na papelaria para comprar uma, e não pegar a sua, já é tão baratinho, ela pode comprar outra, eu estou tão sem tempo. Então, na verdade, é isso que nós estamos precisando modificar em nós. É trazer para nós todos aqueles valores que a gente admira muito no outro, mas que a gente não está usando o outro como exemplo para mudar em nós, né? E observando tudo isso, nós vemos que o homem ele tem feito um progresso moral não satisfatório, né, em relação ao progresso tecnológico, ao progresso da ciência, e precisamos nas evangelizações. Exatamente. Não é verdade, Vitória? Porque a criança, ela vai ter, dentro da evangelização, a evangelizadora dando a ela muitas noções, muitas referências, noções de moral, da moral evangélica, né? E do comportamento, mas ela vai conviver com essa evangelizadora 1 hora por semana. Exatamente. E ela vai para casa. E dentro de casa ela vai perceber o comportamento dos pais, porque os pais estão muito mais tempo com ela do que a evangelizadora. É lógico. E ali naquele momento, quando ela precisa tomar uma decisão do comportamento que vai ter, em quem ela vai se espelhar? Ela vai se espelhar naqueles que tá em que ela confia, são mais próximos, né? E a criança confia, primeiramente, em seus pais. Exatamente. Não é mesmo? Então, é muito importante também essa consciência de que nós... Que os pais, essa consciência de que eles são os exemplos dos filhos. O filho não vai ser aquilo que o pai quer que ele seja. Ele vai ser aquilo que o pai exemplifica. Esse respeito que a gente tem que ter ali pela maneira do meu filho se conduzir e tudo, é muito válido, mas precisamos orientá-lo no caminho, não é? Nós precisamos saber quem são esses espíritos que estão chegando na nossa família. Eu não tenho noção de quem são eles, mas eu sei que eu preciso dar a ele uma bagagem. Essa bagagem, a evangelização espírita vai dar. Vai dar. E a continuação... O exemplo, para que ele possa usar essa bagagem na transformação do seu comportamento, ali, então, quem vai dar é a família. E sabemos que nossas crianças, né, não vieram para nós sem um planejamento, por acaso. Nós nos comprometemos, não é, Vitória? Eu gosto muito de lembrar aos pais, quando estou falando com pais, quem são esses espíritos que eu estou recebendo? Nós não tem manual de instruções. Seria bom que viesse com manual de instruções. Facilitaria bastante. Mas não tem manual de instruções. Então eu vou ter que fazer o melhor para que ele possa tirar proveito daquilo. Vitória, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa Atualidade Espírita. Estamos, queridos irmãos, hoje com Vitória Castro, nossa irmã, oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina. Nós vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com nossa irmã Vitória Castro,
do grupo Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi. E o tema abordado é a nova era e o Espiritismo. Muito interessante o nosso tema, não é, Vitória? Vitória, isso que nós falamos, tudo que você nos colocou no primeiro bloco, nos faz lembrar a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, né? Separarmos o joio do trigo. Fale para nós sobre isso. É isso mesmo. Essa parábola do joio e do trigo é de uma significação muito grande. Jesus ali colocou de uma nitidez muito grande o que ele estava querendo dizer. Nós precisamos ter atenção para as palavras do mestre na parábola, quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então, quem semeou a boa semente foi Jesus. Ele veio e semeou a boa semente. O campo somos nós, a humanidade inteira, né? O joio e o trigo estão nessa parábola como símbolos. O joio simbolizando o mal e o trigo simbolizando o bem. O mundo, ele é um grande campo. E Jesus chama esse campo de o reino de Deus. Bom, é bom que a gente lembre que Jesus usou exatamente o joio e o trigo com uma intenção. Porque o joio e o trigo, quando eles nascem, eles são muito parecidos. Então, à medida que eles vão dar o fruto ou não, é que eles vão se separar. Então, quando você vê, quando uma pessoa vê o joio nascendo no meio do trigo, ele pode arrancar o trigo por descuido, né? Então, se a gente pensar, nós quando fomos bebezinhos, e todos os bebezinhos são tão parecidinhos, não são? Fazem as mesmas coisas. São tão iguaizinhos os bebês, e aí nós não podemos separar dentro daqueles bebezinhos tão lindinhos qual vai ser o joio e qual vai ser o trigo. Mas precisamos deixar crescer todos juntos para que nós possamos fazer a separação depois. Essa parábola, ele faz uma simbologia, né? Ele está tentando colocar que o mundo é uma mistura da luz com a treva, do bem com o mal, porque, na verdade, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então, aqui é que nós estamos todos misturados mesmo. O Jesus nos diz, mas o dono do campo manda que deixem crescer ambos juntos. O joio misturado com o trigo até a colheita. O mestre fez a boa semeadura. Ele trouxe para nós a sua palavra, o exemplo e a palavra dele. Pregou, exemplificou, ele nos trouxe tudo o que foi possível trazer. Mas o joio foi semeado mesmo assim. E aí, Jesus nos diz, por que o joio foi semeado? Porque os servos dormiram. Então, quando Jesus diz que os servos dormiram, o que Jesus está tentando nos dizer com isso? Que os servos deixaram de orar e vigiar. Se descuidaram. Se descuidaram. Então, por causa disso, deixaram que o erro tomasse raízes nos seus corações. Nós nos deixamos levar pelo erro, nós nos deixamos envolver com os nossos erros. E aí, nós não prestamos atenção nas palavras redentoras de Jesus. Algumas das palavras de Jesus, nós até modificamos para ficar melhor com aqueles erros que nós queríamos cometer. Então, mas Jesus nos diz, deixai crescer ambos juntos. Deixa que os dois, que são muito parecidinhos, cresçam juntos. Mas todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nós não temos só direitos, nós temos deveres também. Nós temos oportunidades iguais. Estamos todos aqui na Terra com oportunidades iguais. E temos a obrigação de nos tornar bons. Nós precisamos nos tornar bons. E todas essas coisas precisam acontecer sem intervenção externa. Eu não posso dizer para você
Se torne boa. Eu não posso dizer para os nossos telespectadores, se tornem bons, porque não é por aí. Não é a intervenção externa, tem que ser a intervenção interna da lei de evolução e do nosso livre-arbítrio. É por aí que nós vamos conseguir mudar toda a nossa conduta, porque nós sabemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito bem, Vitória. E o Espiritismo? Como pode o Espiritismo nos auxiliar neste momento de transição? De que forma? O Espiritismo tem a finalidade de trazer para os homens as bases necessárias para essas reformas morais, porque o Espiritismo ele nos esclarece, né? Ele nos dá consolo. Então, ele nos traz um raciocínio para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades, consolidar essas potencialidades e complementar aquilo que está nos faltando. A evangelização espírita, como a gente acabou de falar, a evangelização espírita ela tem que alavancar a todos nós. Ela vai ser um auxílio muito grande para toda a humanidade. Nós precisamos trabalhar muito a evangelização espírita. E essas campanhas todas que a FEB, inclusive, tem feito, que a gente precisa evangelizar, a palavra é evangelizar, evangelizar. Nós precisamos começar pelas crianças, mas é um trabalho que precisa ser feito para que eles se tornem cidadãos como aqueles que a gente admira tanto. É verdade. Sigam aqueles exemplos, aqueles exemplos. E que isso para eles seja uma coisa natural. Não é? Então, nós precisamos estimular esses espíritos que estão reencarnando e que não fazem parte ainda da geração nova, que são aqueles nossos compromissos de família, aqueles nossos compromissos do passado, a mudança de comportamento. Então, como é que nós podemos, com a doutrina espírita, ajudar a essas que estão reencarnando? Organizando programas de esclarecimento, com a evangelização, e despertando em todos os seres o desejo de renovação espiritual. Precisamos despertar muito essa vontade de se melhorar em todos os seres que estão habitando o planeta. Que maravilha, Vitória. Muito bom ouvirmos isso. As casas espíritas estão aí, né? Com as aulinhas, as salas de evangelização. Seus programas de evangelização, repletos, graças a Deus, cada vez enchendo mais. Graças a Deus, enchendo cada vez mais. E os pais também motivados e levando seus filhos, né? Com certeza. Isso é muito bom. Então, nesse caso, nós precisamos pensar ainda mais em evangelizar este homem para o terceiro milênio, não é mesmo? Com certeza. Essa regeneração da humanidade, ela não exige de nós uma transformação integral. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. Nós não podemos, nem conseguiríamos dormir pecador e acordar santo. De forma alguma. Ninguém vai conseguir isso. Basta uma predisposição moral, a vontade de se modificar. E isso vai acontecer quando nós, espíritos encarnados, estivermos sendo estimulados por atitudes de autoaperfeiçoamento. Nós precisamos nos estimular na nossa atitude de autoaperfeiçoamento. E essa atitude, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu não vou mais fazer. E eu preciso me policiar. Então, isso vai me transformando e vai contribuindo para a transformação da realidade que me cerca. Porque quando eu me transformo, eu começo a transformar aqueles que estão ao meu redor. Não é verdade? Então, esse progresso está muito mais ligado aos sentimentos, comportamentos e atitudes. Se eu melhoro isso, eu estou melhorando a mim e ao planeta. É necessário que a gente estimule a vivência evangélica. A evangelização espírita, nesses novos tempos, ela está encarregada de auxiliar, de orientar esses espíritos em formação, deixar de ser aquele homem velho para ser o homem novo que Jesus nos fala, tendo consciência da sua natureza, da sua origem divina e também do seu destino. Nós precisamos nos lembrar disso. O Espiritismo é uma doutrina moralizadora, ela tem um caráter moralizador, mas ela também tem tendências progressistas.
Essas duas coisas, a moral se unindo ao progresso, vai ajudar a humanidade nessa conquista. Porque ela não é uma doutrina que trave, ela não trava a evolução, ela acompanha a evolução. Então, essa evangelização do homem para o terceiro milênio tem que estar baseada em duas coisas importantíssimas. Primeiro, baseada nos recursos pedagógicos que Jesus nos deixou. Porque Jesus foi o maior pedagogo que o mundo já teve. Certamente. Então, baseado nos recursos pedagógicos que ele nos deixou e baseado na ciência que os espíritos nos trouxeram, nós vamos conseguir preparar o homem para o terceiro milênio. É esse o programa que nós precisamos realizar e dar andamento agora no nosso terceiro milênio. E, Vitória, essa transição para a nova era, ela está inserida no planejamento divino? Com certeza, é claro, né? Porque ela faz parte da lei do progresso. O Livro dos Espíritos nos fala, nas obras básicas, né? Kardec inseriu mensagens espirituais nos falando disso. E o Livro dos Espíritos nos traz muitas mensagens nessa parte das leis morais, quando Kardec coloca a lei do progresso. Fala a esse respeito, fazem comentários no cumprimento dessa lei. Nós temos que progredir. São mensageiros, e também temos outros mensageiros espirituais, através de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier e muitos outros têm continuado a nos oferecer essas informações, essas orientações sobre esse momento de transição que nós estamos vivendo. O Livro dos Espíritos nos diz que o progresso da humanidade vai acontecer em virtude de uma lei da natureza. Agora, as leis da natureza são obras de uma eterna sabedoria. E se elas são obras de uma eterna sabedoria, tudo que resulta por efeito dessas leis são obras divinas, são obras de Deus. O autor espiritual Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é de psicografia de Chico Xavier, ele nos alerta com relação a esse momento. Emmanuel diz assim para a gente: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. Então a Terra, como aquele longínquo mundo de Capela, se verá livre das entidades endurecidas do mal. E ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor, da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. E também na revista Reformador, de julho de 2010, Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem tão confortadora, tão consoladora, que eu achei que alguns pedacinhos da mensagem, a mensagem é muito grande, mas alguns pedacinhos da mensagem por favor, a gente poderia leia para ouvir. nós. Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem a alteração da massa geológica, enquanto se opera nas transformações morais. Então Jesus está sabendo de todas essas coisas que acontecem no mundo, mesmo que a gente diga, não são físicas, acontecem no planeta desde que o planeta existe, mas elas estão dentro da programação divina também. Então, Bezerra de Menezes continua dizendo, nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus no nosso próximo. Meditar é encontrar Deus no nosso mundo íntimo, a fim de espargir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo e não temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa, através de grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação. E ele ainda nos diz assim, ainda verteremos muito pranto, ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos, rumando para um mundo superior na escalada evolutiva. Então, Bezerra nos traz muito consolo, não é não? Muito consolo, Vitória. E nessa etapa significativa de transição, Vitória, qual o papel que o Espiritismo exerce? Bom, a doutrina espírita está incumbida de espalhar mensagens de esclarecimento, consolo, esperança para todos nós. O Espiritismo tem o papel de despertar a todos nós.
as casas espíritas precisam levar os indivíduos a trabalhar em favor de si mesmo, em favor do próximo. E para que isso aconteça, as casas espíritas precisam ter ações, levar os espíritas a ter ações, tais como implementar a difusão doutrinária. E esses princípios doutrinários, a gente sempre sabe, quase todas as casas espíritas têm o ESD como para divulgar. Estimular a união entre os espíritas e a unificação do espiritismo. Divulgar as obras básicas e as obras coerentes com a codificação. Pautar as ações dos espíritas, né, no ensino moral do Cristo. Manter e estimular campanhas sobre a vida, sobre o meio ambiente, nós precisamos muito. E, principalmente, estimular a reforma e a iluminação de todos os indivíduos. Nós precisamos nos lembrar que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões, não é isso? Muito bem, Vitória. Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença mais uma vez aqui no programa Atualidade Espírita, com um tema tão interessante que está aí a todo momento sendo buscado por todos os irmãos, não é mesmo? Com certeza. E tomara a Deus que nós consigamos essa tarefa tão difícil para cada um de nós, que é o fato de nós melhorarmos a cada dia, né? Muito obrigada, Vitória. Lembramos a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado lá em Lagoinha. O lar abriga 80 idosos que necessitam do nosso amor e da nossa compreensão. Lembramos também que visitem a Banca do Livro Espírita, situada Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Exemplares da nossa doutrina, inclusive esses que a irmã citou, encontram-se lá a preços módicos. Desejamos a todos vocês, meus irmãos, que estiveram conosco, uma semana repleta de muita luz e de muito amor. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.